Olá, sejam bem-vindos ao Emergencast, um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou o Dr. Vitor Dalla. Eu sou o Dr. Pietro Lima e hoje vamos falar com o Dr. Fabiano Quarto, gastroenterologista e professor de clínica médica do Hospital Santa Casa Misericórdia de Vitória, a Faculdade EMESCAM. Professor, muito obrigado pela presença e te agradecemos muito por estar aqui com a gente nesse bate-papo incrível de hoje. Eu que agradeço aí o convite e parabéns aí pela iniciativa aí. O ensino, ele tem que sair mesmo da barreira ali da faculdade, tem que chegar nas mídias que são acessíveis a todo mundo. Parabéns. Até porque a emergência, professor, a gente sabe que é a porta de entrada desses meninos, então, né, que não deveria ser assim, mas acaba que essa porta, né, esse pronto-socorro, é aquele bate-pronto da medicina para o mercado de trabalho e castiga, né? Tinha que ser o médico com a melhor remuneração. Porque e mais experiência ali, né? E mais experiência, ao contrário, no mundo, não é privilégio nosso brasileiro, não. No mundo tem essa distócia aí de posicionamento do médico. Exatamente. O que nós vamos falar hoje, Petrinho? Fala pra nós. Rapaz, hoje vamos falar sobre hemorragia digestiva alta, que é o nosso carro-chefe, e hemorragia digestiva baixa. Vamos falar o que a gente tem de mais importante aí nos dois temas. Vitinho, puxa pra gente aí, como é que vai ser? Excelente. Então vamos lá. Então vamos começando a adentrar nosso tema ali, professor. Qual que é a importância da gente atender hemorragia digestiva alta? É muito prevalente na nossa prática clínica. Fala um pouquinho pra gente sobre a questão da epidemiologia. Como é que funciona isso na nossa prática clínica, professor? É muito prevalente nos PAs, nos pronto-socorros, a hemorragia digestiva alta. Baixa bem menos, mas a hemorragia digestiva alta é muito prevalente, está entre as causas mais comuns de procura ao serviço de emergência. E é importante fazer uma avaliação inicial bem feita desse paciente. Com certeza. Avaliação. Tem um medicamento novo, bem moderno, que reduz muito a mortalidade da hemorragia digestiva alta não varicosa. Soro fisiológico, Ringer lactato. Maravilha. É novíssimo. Da hemorragia digestiva não varicosa tem esse lançamento aí. Da hemorragia digestiva varicosa eu vou dar um detalhamento que é um pouco mais complicado. E a mortalidade da hemorragia digestiva alta não varicosa, ela não está relacionada ao procedimento endoscópico. O avanço da endoscopia não reduziu em nada a mortalidade da hemorragia digestiva alta não varicosa. O que reduz a mortalidade da hemorragia digestiva alta não varicosa é a expansão volêmica. Perfeito. E os cuidados básicos com o paciente. Vocês me perguntaram sobre epidemiologia. Vem mudando muito. A hemorragia digestiva alta não varicosa na década de 80 era muito prevalente, chegando a 70% dos casos. Aí veio os inibidores de bomba, os prazóis, veio a descoberta do Helicobacter pylori, sua relação com a úlcera e o seu tratamento, que rendeu um prêmio Nobel de Medicina. Aliás, foram 2 prêmios Nobel de Medicina, para quem descobriu a cimetidina e depois para quem descobriu a relação do Helicobacter com a úlcera. Perfeito. Então, mudou a epidemiologia. Então, hoje nós temos menos prevalência de hemorragia não varicosa e mais prevalência de varicosa. E, para ser didático, eu vou separar a abordagem das duas aqui. Professor, e quando a gente fala de aumento de mortalidade em relação à expansão volêmica mal feita, nossos colegas, então, talvez não estejam entendendo muito bem o contexto do paciente, talvez perfusão. O que está pegando, assim, que falta entender mais o contexto do paciente, talvez não sabe quanto de volume fazer? Eu conheço uma pessoa que fez um curso no Cordon Bleu, aquela escola famosa de culinária francesa, tem filial no Brasil. E é um conhecido meu, não é amigo, é um conhecido meu lá de São Paulo, médico, foi lá fazer um curso. E quando ele chegou lá, mandaram ele fritar um ovo e fazer um arroz. Perfeito. Então é isso. O bom médico não é o cara que vai dominar a técnica mais detalhista. Mas o bom médico é quem? Aquele médico, aquele colega que sabe fazer a avaliação inicial do paciente. Então, quando o paciente chega com um suposto vômito de sangue, com a hematêmese, ou com uma suposta hematoquesia, que é o sangue vermelho vivo nas fezes, ou uma suposta melena, que é o sangue digerido preto, com aquele... Falar que fezes tem odor fétido não vale, né? Com aquele odor extremamente fétido. Marcante. Quem conheceu a melena... Quando ele chega com um suposto que não foi visualizado, você tem que confirmar se aquilo é verdade. Como é que eu vou confirmar que o paciente teve uma hematoquesia? Eu posso olhar a boca dele, se tem sangue ali, está tudo bem. Eu posso olhar a mucosa para ver se ele está hipocorado. Continuei na dúvida, posso fazer um toque retal para ver se tem sangue ali em dedo de luva, melena.
E o mais importante de tudo, confirmei que se trata de uma hemorragia digestiva, eu vou fazer a avaliação hemodinâmica. Aí eu vou responder a sua pergunta. Botou o paciente deitado, mediu pressão e frequência cardíaca, se a pressão e a frequência cardíaca estiverem normais, não quer dizer que esse paciente está com a volemia normal. Aí começa a diferença na redução da mortalidade. Perfeito. Eu tenho que colocar esse paciente em pé, ou sentado com as pernas pendentes, se você estiver inseguro de colocar em pé, e fazer uma avaliação hemodinâmica clínica, beira-leito, custo zero, que é medir pressão e frequência cardíaca. Caiu mais de 20% na pressão arterial sistólica, ou mais de 10% na pressão arterial diastólica, ou aumentou mais de 25% na frequência cardíaca basal, foi sangramento significativo. E Perfeito. se foi sangramento significativo, 2 acessos e volume para dentro. Quanto de volume? Essa resposta aí fica difícil de responder. É a pergunta do milhão. Mas né? quanto de volume? O tanto que seja suficiente para aquele paciente começar a urinar, para ele parar de fazer a hipotensão postural. Perfeito. Então, pessoal, não vou dar bronca em ninguém, não, que eu não estou aqui para dar bronca em ninguém, não. Estou só para... Freud explica, o diabo dá o toque. Sou só dar o toque. Mede a pressão e a frequência cardíaca do seu paciente com hemorragia digestiva deitado e, se tiver normal, não se dê por satisfeito. Coloca em pé, espera de 3 a 5 minutos para estabilizar e mede novamente. Se ele estiver chocado deitado, 2 acessos venosos e volume. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a falha inicial, que o médico não faz essa falha de propósito, fala, eu vim para cá para errar. Não, não faz isso. Ele faz talvez por falta de ter esse toque. Faz a avaliação hemodinâmica bacana. Não caia na armadilha de achar que a hemoglobina está boa e está tudo bem, não. Porque essa hemoglobina está boa quando ele chega. Isso. Daqui a pouco você começa a hidratar esse paciente, expandir, coleta uma nova hemoglobina, daí 2, 4, 6 horas, que aí você vai ver realmente a diferença. Então, acho que esse é o ponto principal na avaliação e conduta do paciente com a hemorragia digestiva não varicosa, nesse sentido aí. Perfeito. Então, o primeiro passo ali, então, é uma avaliação hemodinâmica bem feita, né? Baseado num exame físico beira-leito bem feito. Ali a gente tem vários parâmetros também, né? Parâmetros de tempo de enchimento capilar, a gente tem até outros parâmetros de choque ali também para avaliar isso é tudo muito importante, né? Então, vamos lá. Fizemos essa avaliação hemodinâmica, indicamos ali a ressuscitação volêmica ou não, dependendo do paciente, dependendo desse sangramento significativo ou não. Professor, existem alguns exames laboratoriais que eu preciso obrigatoriamente pedir nessa avaliação clínica inicial? O hemograma é obrigatório para você ter. Aí eu vou dar a dica para o colega lá. Se você pedir hemograma, vai fazer a coleta, vai colocar uma gota de sangue na lâmina, vai colocar a lamínula, vai esfregar, vai corar, vai cobrir e vai ler. Você vai demorar pra caramba para ter esse resultado. Pede hematócrito, hemoglobina, plaquetas. Que aí você vai ter o resultado na hora. Sabe quem faz isso muito bem, cara? Interno. Interno tem um dom enorme para você entregar um exame na mão dele e falar, vai lá no laboratório e me traz o resultado em 5 minutos. O interno tem um dom para isso, que é impressionante como eles desenvolvem bem esse trabalho. Perfeito. Temos que saber utilizar esse dom do interno, né? Tem, pelo bem da humanidade. Aí você tem que ter isso. É importante você ter o TAP, claro que é importante o TAP, o PTTK, importantíssimo. Bioquímica hepática? Depende. Se não tem nenhuma história na sua anamnese, nem no exame físico, que te leve a pensar que esse paciente tem alguma hepatopatia, não precisa. Se você pedir, você não vai estar fazendo mal para ninguém. Mas, nós que somos calejados de pronto-socorro, a gente sabe, se você encher o laboratório de exame, você tumultua seu plantão. Você é um autossabotador do seu plantão. Então, realmente... Isso aí não precisa, não. Evidentemente do seu emprego também, né? Pois é. Evidentemente que você precisa da função renal. Você vai precisar de uma creatinina, de uma ureia para esse paciente. E não se assuste se você tiver uma creatinina normal com a ureia lá em cima, que você está com sangue no trato gastrointestinal. Você pode ter um aumento da ureia por absorção mesmo, de amônia, metabolismo. E não ter um aumento da creatinina, porque ele está com ureia elevada, mas não está com insuficiência renal. Então é importante ter isso aí, tipagem sanguínea, realmente não sei, o banco de sangue faz isso se você acioná-lo. Importante também repetir o hematócrito e hemoglobina depois de 2, 3, 4, 5, 6 horas, algum tempo ali que fica muito a critério do médico. E se você examinou o paciente na sua anamnese, no seu exame físico, você não achou nenhuma suspeita de hipertensão portal, de doença hepática, a endoscopia pode ser feita tranquilamente em 24 horas.
Perfeito. Não precisa. O trabalho que validou o omeprazol na hemorragia digestiva, um trabalho chinês, publicado, se eu não me engano, em 2000, no New England, todos os pacientes que chegaram com hemorragia digestiva alta não varicosa foram submetidos à endoscopia na manhã do dia seguinte. Então, sim, porque chega com hemorragia digestiva no pronto-socorro, você fica naquele afã, vou chamar o endoscopista. Não, o endoscopista é o último que entra. Ele vai entrar depois que você expandiu, que você avaliou ali se precisa de transfundir. Estabilizou clinicamente o paciente. E aí, para estabilizar, tem aquela história de 2 acessos venosos calibrosos, um em cada membro superior. Gente, o grau de recomendação disso nunca vai ser A, porque ninguém nunca vai randomizar naquele momento crítico. Não vai randomizar. Mas vou te falar como quem já passou muito aperto no pronto-socorro. Eu lá, residente de clínica médica, frescura, esse negócio de 2 acessos. Aí o doente ressangra, aquele acessozinho seu não pega, e aí ele está mal perfundido, sim, né? Tá lá, não está enchendo nem o capilar, como é que você vai funcionar o outro? Então fica esperto, logo 2 acessos não mata ninguém. Com certeza. Excelente. Então vamos lá, vamos deixar o caso um pouquinho mais grave, né? Então chegamos lá, estamos no nosso pronto-socorro, de plantão, de repente chega um paciente com um sangramento significativo, um quadro de hematêmia significativa pra gente, e ele se manifesta ali já começando a ficar hipotenso, começando ali a ter um quadro certo de dispneia, saturando ali 90 e pouquinhos %, chegou pra gente nossa emergência, pegamos ali 2 acessos calibrosos, deixamos ele monitorizadinho, monitorizamos nosso paciente e vamos começar então as medidas específicas ali para tratar o diagnóstico sindrômico de hemorragia digestiva alta, né? Professor, o que nós vamos fazer quanto à dieta, quais as drogas, como é que eu vou entender qual paciente que eu acho que é uma HDA varicosa, qual que eu acho que é uma HDA não varicosa, como é que eu identifico isso na minha prática clínica? Perfeito. Para todo mundo, independente de você achar que seja varicosa ou não, para todo mundo você vai começar a expansão, vai deixar em dieta 0 até fazer endoscopia, depois reavalia. Perfeito. Vai fazer o omeprazol ou o pantoprazol ou o isomeprazol, que você tiver padronizado no seu hospital. Importantíssimo. Inibidor de bomba não reduz mortalidade na hemorragia digestiva alta, nem varicose, nem não varicose. Importantíssimo. Então por que usa? Você tem que jogar o pH lá para cima para não dissolver o coágulo para esse paciente não ressangrar. Porque o ressangramento realmente e aumenta a necessidade de hemotransfusão e a necessidade de ficar repetindo procedimentos endoscópicos. Então, quando você usa um omeprazol ou um pantoprazol em dose alta, você joga o pH lá para cima. Tem que ser acima de 6 para não dissolver o coágulo. Então, faz o omeprazol para todo mundo. As doses têm de todos os tipos, de todos os gostos. Eu não vou discutir, não vou brigar com um residente que fizer dose diferente da minha. Você pode fazer 2 ampolas em bolos e uma de 8 em 8. Você pode fazer uma de 8 em 8 sem fazer o bolos. Você pode fazer uma de 12 em 12 sem fazer o bolos. Você pode fazer 2 em bolos e deixar 8 mg por hora em infusão com... Do jeito que você quiser. Perfeito. Por 72 horas. Mais de 72 horas não tem nenhuma evidência de benefício. Após 72 horas, você pode deixar oral pela manhã em jejum para completar as 8 semanas. 8 semanas de tratamento. Então, o omeprazol ou o outro IBP para todo mundo, tranquilo, sem problema. Volume para todo mundo. Sonda, não precisa passar, esquece a sonda. Isso era até uma coisa que eu ia trazer, porque tem algumas literaturas que trazem essa questão da sonda nasogástrica, fazer uma lavagem gástrica para eu entender se tem refluxo de bile, se não tem. O que você tem para falar pra gente sobre isso, professor? Já caiu na pegadinha do endoscopista do plantão, que você liga pro cara e tá sangrando. Não, então passa a sonda e lava, depois eu vou e faço. Aí você passa a sonda e lava, passei e lavei, parou de sangrar, parou, então não vou e fazer. Não tá sangrando. Então a sonda nasogástrica ela não interfere em nada Eu sou velho, né, cara? Sou bem velho, eu formei no século passado. Então sou da época que a gente passava a sonda nasogástrica e jogava soro gelado. O cardiologista quase infarta quando ouve uma história dessa. Né? Então esquece sonda. Procinético. Procinético não interfere em nada na mortalidade. Perfeito. Então o grau de recomendação é de fazer uma ampola de eritromicina em bolos para o estômago contrair, jogar aquele sangue para fora e limpar para o endoscopista fazer. Eu não faço. A não ser que o endoscopista peça para fazer, aí tudo bem. Mas não precisa. E a hemotransfusão. Isso aí está bem claro para a gente aí. Hemoglobina acima de 7 não precisa transfundir, a não ser numa situação muito especial, um paciente de alto risco cardiovascular, com a doença arterial coronariana grave, a doença cerebrovascular grave. Fora isso, a exceção, que a gente não está aqui para falar da exceção, a gente está para falar do dia a dia, você vai transfundir quando esse paciente tiver com a hemoglobina abaixo de 7. Perfeito. E tem um trabalho muito bem desenhado, é um exemplo para
para vários outros trabalhos baseados nele, que foi um trabalho feito lá pelo grupo de Barcelona, que é um grupo forte dentro da gastroenterologia, que ele randomizou 2 grupos, e em um grupo ele transfundiu com hemoglobina abaixo de 9, para chegar a 9. Chamou de transfusão liberal. Ok. Em outro grupo ele transfundiu com hemoglobina abaixo de 7 para chegar a 7. Chamou de restritivo. Você teve mais mortalidade no grupo liberal, que transfundiu com hemoglobina menor que 9, mais ressangramento no grupo chamado liberal, que transfundiu com hemoglobina Caramba. P significativa. Perfeito. Muito significativo. Dado interessante, né? Se eu pegar um sangue aqui do Pietro, vou lá com a seringa lá, faço uma coleta de sangue do Pietro e deixar repousado aqui em cima da mesa, 5 minutos o sangue do Pietro vai estar coagulado. Na bolsa de hemácias não coagula, porque eu tenho anticoagulante lá dentro. Então, quando eu estou transfundindo o paciente, eu estou anticoagulando, eu estou fazendo imunossupressão transitória, eu estou aumentando o risco de sepsis, estou aumentando o risco de quê? Anticoagular, dissolver o coágulo, ressangramento. Então, segura a mão na hemotransfusão. Vamos transfundir quando a hemoglobina estiver abaixo de 7, para chegar a 7. Não precisa chegar a 15 de hemoglobina. Perfeito. Para chegar a 7. O básico é esse, tá, pessoal? O básico é esse. É a avaliação hemodinâmica, a ressuscitação volêmica, a expansão volêmica, botar esse paciente para urinar, passar a sonda vesical nele, botar ele para urinar, monitorizar a frequência cardíaca, débito cardíaco. Não esqueçam. Avaliação hemodinâmica deitada em pé. Omeprazol e concentrado de hemácias, se precisar. Se precisar. Tenha critério. Procinético, sonda, né? Esquece. Perfeito. Agora, você falou que o negócio ia ficar feio. Vai ficar de vez em quando. A hemorragia digestiva alta não varicosa tem uma mortalidade global que não chega a 4%. Ok. A varicosa passa de 30%. E aí? 30% a 35%. Aí o negócio complica, né? Aí o negócio complica. Por quê? A anamnese tem algumas coisas que são importantes. O uso de anti-inflamatórios. Você não pode esquecer de perguntar. Lembrar o nome dos anti-inflamatórios. Você chegar, o senhor usa algum anti-inflamatório não esteroidal? Algum Não sabe nem o que é isso. Não, né? não sabe se é de comer ou de passar no cabelo. Você tem que explicar para o paciente com os nomes lá dos anti-inflamatórios. Não usou, já, beleza. O senhor tem costume de ingerir álcool socialmente? Socialmente, quanto que o senhor socializa? Que é social segunda, terça, quarta, quinta. O que é social, né? Qual é a quantidade social para você? Tá certo? Acima de 3 latinhas de cerveja por dia já não é seguro, mas social, sim. Os estigmas de cirrose, as telangiectasias, a ginecomastia, o eritema palmar, o eritema plantar, os estigmas de cirrose, procurar lá no paciente. A circulação colateral abdominal, porque às vezes aqui no Espírito Santo a gente tem muita esquistossomose, no sul aqui do estado, divisa com Minas, então o paciente vai ter a esquistossomose sem ter aqueles estigmas de cirrose, mas está lá o baço lá do paciente, aquele baço enorme e aquelas vezes da circulação colateral abdominal. Esse aí você presume que seja varicosa e trata como varicosa, porque a mortalidade é maior. Qual é a diferença? Eu vou ser mais parcimonioso no cristalóide, porque se eu aumentar a volemia dele demais, ele pode ressangrar. E eu vou usar 2 drogas que reduzem a mortalidade: ceftriaxona e terlipressina. Eu vou falar ceftriaxona e terlipressina para ser didático, tá, pessoal? Porque tem outros antibióticos e tem outras drogas, como o octreotide e somatostatina, que também pode ser usado. Mas vamos focar nas que tem mais. Perfeito. Terlipressina é caro. É justificável você trabalhar num lugar que não tenha terlipressina. Sim. É caro. Ceftriaxone não. Ceftriaxone todo lugar tem. A terlipressina vai fazer o quê? Uma vasoconstricção seletiva, é uma droga vasoativa, mas que tem uma seletividade para o leito esplâncnico, vai diminuir o fluxo de sangue para o abdômen, para o leito esplâncnico, consequentemente vai diminuir a quantidade de sangue que chega no sistema de veias porta, reduz a pressão nas varizes esofágicas. Então, reduz o sangramento por isso. Nível de evidência 1A, grau de recomendação A. Faz por 5 dias, dose, acho que não cabe ficar falando aqui, porque é chato, né? E a ceftriaxona? Ceftriaxona é massa. Ceftriaxona reduz mortalidade de hemorragia digestiva. Nível de evidência 1A, grau de recomendação A. Imagina um paciente com trato gastrointestinal cheio de sangue, inflama a mucosa, aumenta a permeabilidade da mucosa. Agora, deixa isso guardado. Imagina a coagulação do cirrótico. Você mede o TAP do cirrótico, está horroroso. Não quer dizer que ele esteja com a coagulação alterada. Isso também
o grau de recomendação é 1A. TAP não serve para ver coagulação do cirrótico. Teria que ser o tromboelastograma, que a gente não tem disponível em quase lugar nenhum. Por que o TAP do cirrótico está alterado? Por que a atividade de protrombina do cirrótico está alterada? Porque ele não produz protrombina. Tempo e atividade de protrombina. Se eu não produzo protrombina, está baixo. Mas ele consegue coagular. Vocês já repararam isso? Funciona um cirrótico, ele não sangra nada. Funciona um paciente séptico, com o mesmo TAP, ele sangra pra caramba. Verdade. Então. Porque o cirrótico não produz também proteína C e proteína S. Perfeito. Então, se eu não produzo protrombina, eu tendo a ficar anticoagulado. Mas se eu não produzo proteína C e proteína S, que são os contrarreguladores, eu estou equilibrado. Sim. Mas se eu fizer uma translocação bacteriana maciça com bacteremia violenta, com consumo de fator de coagulação, eu provoco uma discrasia sanguínea, um distúrbio de coagulação nesse paciente, ele ressangra e morre. E todo mundo acha que ceftriaxona a gente usa para prevenir PBE, né? Peritonite bacteriana espontânea. Também. Mas não é por isso que o paciente vai morrer ali na fase aguda do sangramento. Então, ceftriaxona, a gente esquece da ceftriaxona, lembra do omeprazol, lembra do endoscopista, coitado, esquece da ceftriaxona. Mitinho, apelação chamada do Fabiano para falar de hemorragia digestiva. Pois é, né? Tô tendo uma aula aqui, paradinho quietinho, aqui, só reaprendendo um monte de coisa. E aí o endoscopista entra nas primeiras 12 horas, porque ao contrário da não varicosa, é o endoscopista que vai parar o sangramento de vez, quando ele fizer a ligadura elástica lá. Perfeito. Aí precisa do endoscopista, aí vai acordar o cara. Aí vão acordar o sobreaviso lá, né? Levanta aí e vem. Nós precisamos de você aqui. Molecada, colegas, colegas, anotem no prontuário. Endoscopista comunicado a tantas horas. Isso é importantíssimo. Fique esperto. Isso é importantíssimo, né? Esperto que na hora que tá tudo bem, tá tudo bem. Na hora que tá tudo mal, ninguém tá do seu lado, não. É isso aí. Pessoal, já que a gente comentou um pouquinho sobre PBE, chegou esse paciente aí com hemorragia digestiva alta, com hematêmese, e ele tem uma CIT. Eu vou puncionar todos os pacientes para fazer o diagnóstico de PBE? Sim, porque o diagnóstico de PBE ali, você vai tratar que você vai fazer a ceftriaxona. Perfeito. Então, aí vai tratar, não é problema não. Mas, se você faz o diagnóstico de PBE, peritonite bacteriana espontânea, ele tem indicação de fazer a profilaxia secundária pós-tratamento. Perfeito. Com a norfloxacina, então precisa de puncionar. Além disso, a ascite muito volumosa comprime a cava inferior, reduz o retorno venoso e dificulta você estabilizar esse paciente. Excelente. Então, vale a pena funcionar assim. Beleza. Tem um tempo, ou eu posso esperar mais um pouquinho, estabilizar meu paciente mais, ou ele chegou, já tem que funcionar? Estabiliza, né? Estabiliza, com calma. Com calma. A paracentese aí vai ser uma coisa mais... a cerejinha do bolo no final. Estabiliza, porque você vai precisar fazer albumina depois também. Você não sabe quanto que você vai precisar de fazer de reposição. E aí também você tem que ter muito cuidado. Hemodinâmica, a gente que trabalha em terapia intensiva, a gente sabe como é uma linha tênue de você equilibrar e de você... O paciente é muito dinâmico, ele é sempre... Aquela avaliação ali precisa ser pormenorizada, né? O tempo todo. Isso aí. Pessoal, vamos tirar um diagnóstico diferencial que a gente vem comentando e de vez em quando a gente vê nas nossas emergências, né? Sobre a síndrome de Mallory-Weiss. Explica pra gente que negócio é esse de síndrome de Mallory-Weiss. Eu vou precisar fazer endoscopia pra todo mundo? Quando que eu vou suspeitar de que o paciente está se apresentando pra mim como a síndrome de Mallory-Weiss? Quem teve Mallory-Weiss, levanta a mão. Então, eu não me lembro. Rapaz, tosse e riso, eles estimulam vômito. Um amigo estava falando mal de um outro amigo e o outro estava atrás dele, ele não viu. Eu comecei a rir. E aí ele achou que eu estava rindo da piada dele, contava mais e eu ria mais. eu ria. E aí eu comecei a vomitar. E aí lá pelo quarto, quinto, saiu sangue. Mallory-Weiss. Aí eu fui pro hospital. Eu não era médico na época. É isso que eu ia perguntar. Já não era médico ainda, era garoto. Não era médico na época. O pai do meu amigo atendeu e falou: não, isso aqui é tranquilo, vai para casa, amanhã você vem, a gente faz endoscopia. Então, Mallory-Weiss, diagnóstico clínico, diagnóstico totalmente clínico. Vômitos recorrentes, não saiu sangue no primeiro, não saiu sangue no segundo, depois começou a sair sangue, raios de sangue, vermelho vivo, assusta, porque quando cai na água, no vaso sanitário, tinge muito, acho que é muito. Então, talvez, eu não vou te dizer com certeza aqui, mas é talvez a única situação clínica em que você não precisa internar o paciente, não precisa fazer
Não precisa fazer. Aliás, a Associação Americana de Gastroenterologia recomenda que a hemorragia digestiva alta, sem comorbidade, sem instabilidade hemodinâmica, sem queda da hemoglobina, pode ser feita endoscopia ambulatorialmente. Perfeito. Eu acho que é difícil você ter peito para fazer isso, mas o Mallory Weiss, como o diagnóstico é clínico e é semiologia... História típica, né? Semiologia é uma das coisas mais importantes da medicina. Além da cardio, da pneumo, da gastro, da hematocirurgia geral, da fisiologia, da anatomia. Semiologia também é importante. Sim, com certeza. É o berço de diagnóstico. É a base de tudo ali, né? Tudo sai dela, Total. né? É o cordon bleu. Então, o Mallory Weiss, realmente, ele não costuma dar nenhum comprometimento hemodinâmico e nem nada, e ela tranquila pode tratar. Ao contrário de uma outra situação, que é o aneurisma de aorta abdominal ou pacientes que já operaram, que estão com uma prótese e que fazem uma fístula aortoentérica. Gente, é raro. Eu não gosto de falar de coisas raras, não, mas a fístula aortoentérica vale a pena falar, porque a mortalidade ela é de 90% no ressangramento. E o diagnóstico é fácil, porque é o seguinte, só dá no paciente que tem aneurisma ou que já operou um aneurisma. E aí fistuliza ali para o duodeno, e aí ele tem um sangramento muito volumoso, ele choca e para de sangrar. E aí você faz endoscopia, está normal, porque você não vê. Então, se ele ressangrar, quando você fizer a ressuscitação, se ele ressangrar, a mortalidade é de 90%. Então, o paciente que sangrou muito, tem massa abdominal palpável, ou já tem histórico de ter feito cirurgia para correção de aneurisma de aorta abdominal, exame de imagem, ultrassom, Doppler, TC, o que você tiver, chamar o pessoal da vascular, intervir hoje nesse paciente, porque a mortalidade é muito alta. Então, uma situação mais extrema de gravidade e a situação menos extrema de gravidade. O Mallory Weiss e a fístula. Professor, perguntar uma coisa para o senhor. A gente tem muito paciente em fibrilação atrial, que ou então tem trombo ventrículo esquerdo, que a gente faz anticoagulação, aí depende de Marivan, ou então inibidor de fator 10A, inibidor de 2 ativado, né? Rivaroxabana, Pixabana, dabigatran. O senhor tem visto muito sangramento? Como é que está em relação à hemorragia digestiva com o uso de anticoagulantes? Com os de AS, sim. Com os de AS tem bastante. Com rivaroxabana, o que eu vejo, inclusive eu estava com um paciente internado até semana passada com hemorragia digestiva baixa com uso de rivaroxabana. Com a rivaroxabana, o que a gente vê é o seguinte, é o paciente que tem a indicação de fazer uso do anticoagulante e tem que interromper para fazer algum procedimento, e quando você retorna, você pode ter o sangramento. Porque quando você faz um procedimento endoscópico, uma polipectomia, uma mucosectomia, uma ligadura, ou qualquer procedimento esse aí, a tendência é que aquela escara caia entre 5 e 7 dias pós-procedimento. E se for um paciente de alto risco, ele vai ter retornado com a rivaroxabana. E aí ele pode ter o sangramento naquele momento ali. Entendi. O clopidogrel é mais ou menos a mesma coisa. Agora, o AS não, porque como o AS, ele, além de ele ser um inibidor de prostaglandina, ele tem uma acetilação direta, ele tem uma lesão direta na mucosa, o AS pode dar hemorragia digestiva. Então, a gente fala, e vocês ouvem muito falar de risco-benefício, mas às vezes é difícil para a gente, médico, traduzir o risco-benefício para uma conduta médica. Então, vou tentar aqui traduzir o risco-benefício para vocês. Um paciente que teve um AVC, um evento cerebrovascular, um paciente que teve um infarto, um evento cardiovascular, que fez lá o seu tratamento para o seu AVC e para o seu infarto precisa usar o AS depois. Em virtude do AS, ele teve uma hemorragia digestiva alta não varicosa. Qual a pergunta que você vai fazer para você? O que é que mata mais, o que é que deixa mais sequela, o que é que deixa mais lesão definitiva? O AVC, o infarto ou a hemorragia digestiva? É claro que é o AVC ou o infarto. Perfeito. Então você vai tratar a hemorragia digestiva desse paciente, você vai ser mais agressivo, vai usar um inibidor de bomba, vai fazer endoscopia com esse paciente mais precocemente, com 4 semanas, por exemplo, e assim que tiver cicatrizado, você vai voltar com o seu AS, vai voltar com o seu anticoagulante e manter esse paciente com dose baixa de inibidor de bomba enquanto perdurar o uso do AS. Então tem que ter esse cuidado. A gente tem que parar com essa bobagem assim. O cardio, não, eu quero passar o AS. O cardio, não pode passar o AS, eu quero passar. Não, tem que chegar num... Claro. Tem que ser menos especialista e olhar mais o paciente. Então eu vejo muito. E a tendência é ver mesmo, né? Porque... acaba que assim, profilaxia primária, professor, a gente já chegou num acordo total que a AS não tem benefício. Profilaxia primária? Total. Profilaxia primária não, mas você imagina o tamanho da briga que às vezes eu tenho com um colega para suspender uma AS na profilaxia primária. É mesmo.
Depois desse podcast, talvez mais não. Podcast. Não, cara, é porque vocês estão no nível mais top de conhecimento, mas a galera tá ainda prescrevendo. Vamos pra cima, né? Dá mais conteúdo. Uma vez eu tava passando ali na Borges Lagoa, numa banquinha de revista ali, perto do Hospital São Paulo, tava lá, os benefícios do uso diário da aspirina na banca de revista. Nossa, isso estimula a opinião pública de uma maneira... Nossa senhora, isso é complicado. Professor, vamos lá. Então, estamos aí, vamos voltar para esse paciente ali da nossa emergência ali, né? Como o nosso foco é emergência, então vamos falar um pouquinho dos dispositivos que a gente tem de emergência ali. Então, estamos diante de um paciente com hemorragia digestiva alta e tudo, estamos fazendo a restauração volêmica dele e a gente está naquela briga ali com o endoscopista. Vem, não vem, ele está falando que vem, não vem, eu estou tentando estabilizar meu paciente. Em que situação, professor, que eu posso utilizar o balão de Steggs-Blakemore? Como é que eu vou utilizar? Qual seria a minha indicação? Quando que eu vou utilizar? E quais os cuidados que eu tenho que ter com esse balão? Quando eu comecei a trabalhar lá na Santa Casa, a gente tinha muita dificuldade com endoscopia na época. Tinha 2 colegas só que faziam no horário eletivo. Então, eu consegui convencer o diretor de hospital a comprar um balão de Steggs-Blakemore, que é um balão que ele é uma sonda nasogástrica, que você passa como você passa uma sonda nasogástrica mesmo. Se for aquele paciente que estiver sangrando, que você vai proteger a via, Sim. Você vai proteger a via aérea, tá, pessoal? Seda, entuba, passa o balão, depois tira. Ele tem um balão, não precisa se preocupar com decorar nada não, porque ele tem um balão gástrico e um balão esofágico. E lá na pontinha externa, que vai ficar lá externamente ao paciente, está escrito esôfago, tantos ml, estômago, tantos ml. Tanto que você tem que jogar de ar lá dentro. Então você vai jogar lá 400 ml de ar no balão gástrico, tracionar para ele ancorar. Se tiver varizes de fundo gástrico, tamponou. Ancorou ali, joga lá os 40 ml de ar no balão esofágico, que é um fuso que vai tamponar, que vai fazer hemostasia nas varizes esofágicas distais. Faz um chumacinho de gás e amarra para ele ficar bem ancorado na narina e não migrar, não descer. E providencia a transferência para esse paciente para um local que tem endoscopia. Então, respondendo a essa pergunta, o balão de Steggs-Blakemore eu vou usar em locais que eu não tenho endoscopia para eu parar o sangramento e transferir para onde ele tem endoscopia. Aí nós caímos no nosso dilema brasileiro, nas nossas controvérsias brasileiras. Geralmente, aonde não tem endoscopia, também não tem balão. É verdade, é verdade. Então, pessoal, cobrem dos diretores das unidades onde vocês estão trabalhando no interior, na periferia, de comprar um balão e deixar lá, cara. Deixa um balão lá. E se usar aquele balão, compra outro. Não precisa deixar 2 lá, que você não vai ter 2 HDA varicose no mesmo dia. Então, bota o balão, transfere esse paciente. Não tira o balão, hein? Porque na hora que tira o balão vai ressangrar. Então tem que passar e já tirar o endoscópio, né? Passa lá. Você pode com 12 horas esvaziar o balão esofágico, deixar ele meia hora vazio para não necrosar e encher de novo. Mas não tira o balão. Tira o balão, a recomendação da literatura é tirar o balão na mesa de endoscopia. Porque vai sangrar. Porque vai sangrar. Mas, professor, eu estou num lugar que eu tenho tudo. Tenho teliprecina, octeotídeo, somatostatina. E aí, como é que eu faço? Cada um desses aí, qual que o senhor... Existe alguma superioridade entre o Terlipressina. Pelo N mais testada, pelo N mesmo, entendeu? Então você tem a terlipressina. Então você está no Massachusetts General Hospital. Tem tudo. Tem tudo. Você vai funcionar acesso venoso periférico, usar aquela solução caríssima lá de cristalóide, ceftriaxona 1 grama, dose baixa, terlipressina, dose por peso do paciente, manter isso aí, checar hemoglobina abaixo de 7 transfunde, acima de 7 só na excepcionalidade, plasma no cirrótico, individualizado. Se está sangrando, você vai fazer o plasma independente do TAP. Mas se está com TAP de 38% de atividade e parou de sangrar, não precisa fazer o plasma. Então você vai fazer isso aí. Balão, Massachusetts General Hospital não usa balão, mas usa o TIPS, que é o transjugular intrahepatic port systemic shunt, que foi o que o nosso jogador Sócrates fez. O Sócrates chegou sangrando, fez endoscopia, fez tudo, terlipressina, tudo, continuou sangrando, repetiu a endoscopia, continuou sangrando TIPS. Então, TIPS, o que é o TIPS? Procedimento altamente especializado, curva de aprendizado demorado. Funciona a jugular, vai lá no parênquima hepático, perfura o parênquima hepático, vai jogando contraste até achar um ramo da porta, coloca um stent autoexpansível lá, o stent vai expandir e vai ligar um ramo da porta com uma veia suprahepática e pressão no sistema porta vai lá embaixo.
aumenta o retorno venoso. Sim. Pode até fazer uma congestão pulmonar. Mas No a pressão, porta. se é uma porta, vai lá embaixo. A pressão vai Então seria uma terapia de ponte ali, temporária, até eu resolver meu problema. para o transplante. Pro transplante, perfeito. Porque com 6 meses, um TIPS muito bem passado, com 6 meses vai obstruir. Perfeito. Então você vai usar o TIPS como ponte para o transplante. E eu acabo aumentando a encefalopatia hepática, né? Quando eu Encefalopatia. faço TIPS, eu acabo gerando alguns efeitos, né? Possivelmente vai ficar com encefalopatia crônica, porque o pouquinho de sangue que passava no hepatócito para metabolizar, para tirar um pouco ali de amônia, Vai não direto. vai passar mais, vai direto. Então possivelmente fica com encefalopatia crônica. Crônica mesmo, né? Só te falar uma coisa aqui que eu esqueci de falar, mas que é importantíssimo falar. Pessoal, esquece beta-bloqueador na fase ativa da hemorragia digestiva varicosa. Eu preciso do receptor beta para esse paciente ficar vivo. Se você beta-bloquear, você aumenta a mortalidade. Deixa o beta-bloqueador para profilaxia secundária. Você vai fazer terlipressina 5 dias para evitar o ressangramento. Deu tudo certo, não ressangrou? Prescreve o carvedilol no 6º dia, se o paciente estiver estável. Mas na fase aguda, esquece beta-bloqueador. Pô, perfeito, essa dica então. Essa questão é importante. E Então professor, roubamos o carvedilol da cardio, agora é nosso. Aí, isso é interessante. Tem muita dúvida. Qual beta-bloqueador usar? E Olha aí? só, rapaz, eu gostaria muito que tivesse sido publicado o consenso de Bavena, que teve a reunião já. O consenso de hipertensão portal teve a reunião em novembro, mas eles até hoje ainda não publicaram. A tendência é que o beta-bloqueador de escolha seja o carvedilol. Por que ainda não é? Por causa do N. Você tem muito trabalho com propranolol e não tem tanto com carvedilol. Mas pelo mecanismo de ação do carvedilol, ele consegue reduzir o fluxo portal, como o propranolol, e ele consegue reduzir a resistência vascular intrahepática, Legal. que o propranolol não faz. Então, os nossos pacientes, nosso serviço lá da Santa Casa, a gente já adotou o carvedilol como uma droga de escolha. E começa 325 lá embaixo, dosinho? Começa 325 lá embaixo e você nem precisa aumentar tanto porque a vida média plasmática dele vai ficar muito alta por causa da cirrose. E não tem teto, tá? É a dose máxima, é como na cardiologia, Como na dose cardio. máxima que ele tolerar. Perfeito. O que é o mais correto, né? Aquela história lá dos 85 quilos, não era? Como é que era? Até 85 quilos você Acima. usava 50. Assim, quer dizer, de 85 para 86 eu tenho que dobrar a dose. Tem que ter. Professor, uma curiosidade da prática clínica, aí você falou sobre a questão da necrose, voltando um pouquinho na questão do balão, você falou da necrose esofágica, né? Você ouviu muito necrose hemorrágica, necrose esofágica alguma vez na sua prática clínica? Eu nunca vi, então é uma curiosidade que eu estou te fazendo. Como gastroenterologista, deve ter visto mais do que eu. Então, você já viu essa necrose? Quanto tempo que eu tenho que deixar esse balão? Eu tenho um tempo limite? Não posso passar de 24 horas? Como é que é essa situação na prática clínica? Tem um tempo limite. Eu nunca vi necrose porque o balão, desde sempre, ele é muito pouco utilizado. Perfeito. Mesmo. Eu usei muito balão nos primeiros anos que eu trabalhei lá na Santa Casa. Excelente. Pela dificuldade da endoscopia. Muitos anos que eu não uso balão mais. Nunca vi necrose esofágica. Sim. Você passa o balão, com 12 horas você esvazia o balão esofágico, deixa meia hora vazio e insufla novamente. E com 24 horas não tem conversa. Arranca fora. Arranca fora. Então eu nunca vi necrose. Não. Deve ser um quadro bem drástico, né? A mortalidade é alta, né? Necrose ali, né? A mortalidade é alta. E uma coisa importante também é a questão do sintomático, de você deixar esse paciente sem vômito, de você fazer a ondanzetrona dele para proteger ele. Isso aí. Esse próprio reflexo antiperistáltico ali do vômito, né? Maravilha. Indo falando um pouquinho sobre a endoscopia, a questão da endoscopia, acho que a gente pode puxar um pouquinho sobre a endoscopia, né? Vamos lá. Qual que seria a principal causa de hemorragia não varicosa? O que a gente teria ali de terapia endoscópica? Só pra gente aprofundar mais um pouquinho na endoscopia, que o povo geralmente não lê muito sobre endoscopia, então acho que vai ser de grande valia falar um pouquinho sobre o que a gente tem de metodologia de tratamento endoscópico ali, para o povo ter uma pincelada sobre esse tema, professor. A principal causa de hemorragia não varicosa é a úlcera péptica e a lesão aguda de mucosa gastroduodenal. Vamos botar os dois no mesmo pacote ali. No mesmo pacote ali, porque muitas vezes não se faz a pesquisa do Helicobacter pylori em vigência de sangramento. Não é uma contraindicação absoluta, mas muitas vezes não se faz. Então você tem uma falha de documentação nisso aí. Então vamos colocar a úlcera péptica, gástrica ou duodenal, ou lesão aguda de mucosa gastroduodenal. A endoscopia vai te dar o diagnóstico. E se tiver um vaso visível, você vai fazer, eu não sou endoscopista, tá? Sim. Se tiver vaso visível, o endoscopista vai fazer
a hemostasia mecânica. Perfeito. E química. Excelente. Então, terapia dupla. Ele vai usar a terapia dupla. Ele vai injetar a substância esclerosante e botar um hemoclipe no vaso que está sangrando ali. Porque se ele só injeta a substância esclerosante, faz uma úlcera ali e ressangra. Sim. Se ele só coloca o hemoclipe, pode sangrar do lado. Então ele vai fazer as duas. Isso aí para hemorragia digestiva não varicosa. É o que se tem aí para fazer no dia a dia. Na varicose, ele vai fazer a ligadura elástica nas varizes esofágicas. E a variz de fundo gástrico é um desafio para o endoscopista. Porque tem que entrar no estômago, tem que fazer uma curva com o endoscópico para cima para olhar o estômago de baixo para cima. Então, o dispositivo de liberar os elásticos ali para a ligadura elástica, você fica Tecnicamente é um exame difícil. Tecnicamente. Né? Então, o que se faz na hemorragia digestiva varicosa com varizes de fundo gástrico? Se injeta o cianoacrilato no vaso e aí ele vai coagular aquele vaso ali, vai obstruir aquele vaso ali. O procedimento é muito difícil mesmo, é pra gente grande. Pra gente grande, exatamente. R1 não bota a mão nesse endoscópio. R1 não bota a mão, não. Porque se o cianoacrilato seca dentro do canal de trabalho do endoscópio, já era o endoscópio. Então, realmente, o R1 acho que vai passar longe disso daí, né? É certo. Então, é isso. Então, você entendeu que na hemorragia digestiva não varicosa não tem, assim, grandes coisas para se fazer, a não ser realmente que tem aquele vaso ali. E se o endoscopista achar os que a gente chama de estigmas de ressangramento, que é o vaso babando, o sangramento em jato, o coágulo aderido, o vaso visível, ele já vai programar um second look para esse paciente em 24 horas. Perfeito. Porque o risco dele ressangrar é de 50%. Aliás, o paciente que chega chocado, ele já tem um risco de ressangrar de 50%. Só pelo fato da significância do sangramento, né? Sangramento, né? Tá vendo? De volta à semiologia. De volta à avaliação hemodinâmica bem feita ali, que a gente abriu a discussão com isso, né? Professor, eu tenho mais uma curiosidade. Por exemplo, o que o senhor tem visto na prática clínica em relação à diferença dos anti-inflamatórios não esteroidais? Seletivos e não seletivos. Os realmente seletivos, né? Eles realmente mostram muito menos sangramento. Posso usar a torta direito? Na dose usual, sim. Dose usual, tranquilo, você pode usar. Tanto para o estômago, a minha prática clínica é a doença inflamatória intestinal. Meu consultório é 60% de doença inflamatória intestinal. São seguros para o intestino também, os seletivos da COX-2, porque eles vão atuar só onde você tem atividade de COX-2. Onde tem atividade de COX-1, eles não vão atuar. Mas tem que ter um cuidado. Eles são mais seguros em relação à hemorragia digestiva, usadas nas doses usuais. O Rosecoxib foi o primeiro deles. Foi derrubado por 2 trabalhos publicados no New England. Um trabalho mostrando o aumento do risco cardiovascular em paciente que usa Rosecoxib por um tempo prolongado. E um outro trabalho publicado na semana seguinte no New England também, que mostra que quando você aumenta a dose, faz uma dose acima da dose recomendada, você tem tanto hemorragia digestiva quanto a outra. Então, chama de dose equianalgésica. O que é a dose equianalgésica? Se eu uso um inibidor de COX seletivo da COX-2, um celecoxib, um enterocoxib, e aumento a dose dele para eu ter uma potência anti-inflamatória semelhante à do ibuprofeno, por exemplo, eu perco a seletividade. Perfeito. Então, os não seletivos são mais seguros mesmo. Isso aí já está bem estabelecido agora. Agora, quer um negócio interessante? O AS produz uma proteção contra si próprio, porque ele induz a produção de uma substância no estômago chamada apoxina 4, que, paradoxalmente, aumenta o fluxo sanguíneo para aquele local ali. Okay. Então, o AS usando cronicamente, ele não tem tanto risco de sangramento quanto aquele que você iniciou ali nos primeiros dias, porque a longo prazo ele produz uma proteção contra ele próprio. Excelente. Mas quando você associa um anti-inflamatório não esteroide ao outro, seletivo ou não seletivo, ele inibe essa produção da apoxina 4, induzida pelo AS, e aí você tem duas drogas, e aí você dobra o risco de sangramento. Então é complicado o negócio. Professor? Estudar, galera! Não tá fácil. A quantidade de informação que vem por dia aí, nossa senhora. Sensacional. Professor, conta pra gente um pouco sobre o curso Van Gogh que o senhor tem pra gente, projeto aí. O curso Van Gogh é muito bacana. Eu comecei o curso Van Gogh fazendo presencialmente quando eu estava na minha 3ª turma
Começou a pandemia, aí eu tive que aprender a gravar EAD, vídeo, editar YouTube, YouTube. E o foco é prática médica para quem acabou de formar ou para quem está nos últimos anos ali de fora. É prática médica, é prática mesmo. Não é conversa fiada, não é filigrana do não sei o que, não. É o que você vai fazer. Está sangrando, vai fazer o quê? Está com asma, vai fazer o quê? Está com pneumonia. O que a gente faz? Tá com pneumonia, vai fazer o quê? E para janeiro agora tem um monte de coisa aí, de custo de férias aí pra galera aí. Que legal. Tem bacaninha, é prática mesmo. Fique ligado nos cursos Van Gogh lá no Instagram, né, professor? No Instagram, tô lá no Instagram, faço umas dicas boas, umas presepadas de vez em quando. Importante. Rapaz, você tem que falar a linguagem de quem... Com certeza. Assim, tudo. Com certeza. Ó, eu acho que pra gente finalizar, a gente falou bem de hemorragia digestiva alta, né? Eu acho que sobra alguns minutos ali pra gente comentar o que aquele cara que tá lá na porta de entrada, na emergência, precisa saber pra ele conduzir ali uma hemorragia digestiva baixa, quais são as causas mais prevalentes, o que eu como emergencista ali preciso dominar pra ir pro meu plantão tranquilo e saber que eu conduzo bem a hemorragia digestiva baixa. Quais são os principais fatores etiológicos envolvidos e como eu conduzo esse paciente. Maravilha. Vamos voltar lá para a semiologia de novo. Melena é hemorragia digestiva alta. Às vezes eu brigo com o meu residente lá, que eu chego lá, esse paciente está com hemorragia digestiva alta e baixa. Eu falei, alta e baixa por quê? Teve hematêmese e teve melena. Eu falei, pô, esse cara tem a genesia de anjo da guarda. Ele tem hemorragia alta e... Não, melena é hemorragia digestiva baixa. Sim. E hematoquesia, pasmem, 17% das hematoquesias é hemorragia digestiva alta. Você vê. 17%. Então, recomendação. Avaliação hemodinâmica, como sempre. Se teve hematoquesia e você tem um serviço de endoscopia presente, hematoquesia, você pode fazer um flitinema e ir com colonoscópio até onde você conseguir. Porque você não vai conseguir fazer um preparo de colon, tá, pessoal? Porque o preparo de colonoscopia é 3 dias. Na urgência você não vai conseguir. Então, você pode fazer um enema e ir com colonoscópio. Maioria dos sangramentos baixos, agudos, está ali no reto sigmoide. Perfeito. Que é a doença diverticular. Perfeito. E angiodisplasia. Vai estar ali. Não achou nada ali? Tira, faz endoscopia digestiva alta, que pode se surpreender com uma lesão lá em cima. Não achou embaixo, não achou em cima, faz o preparo de cólon para fazer a colonoscopia. Você me perguntou as causas mais prevalentes. Criança é pólipo e diverticulite de Merkel. Estou falando de sangramento agudo, tá? Sangramento agudo. Adulto não idoso, doença inflamatória intestinal. Colite ulcerativa, doença de Crohn. Tranquilo, você estabiliza esse paciente e faz a colono programada depois. E idoso, angiodisplasia e doença diverticular dos colos, 85% das vezes autolimitada. Então, por isso que eu estou dizendo, não estressa tanto com a hemorragia digestiva. Mais tranquilo. Não, tá. E outra coisa, olho no olho. Você tem que colocar o paciente na maca e fazer a avaliação do ano orificial. Sim. Tá, a hemorroida lá sangrando, pô. Já está ali seu diagnóstico, já né? Tá Você ali, não precisa. Já está ali seu diagnóstico. Então a gente tem que ter esse costume, não tem que ter esse pudor todo de não fazer a avaliação. Então na hemorragia digestiva baixa, eu não me estresso tanto assim em relação ao médico que está lá no pronto-socorro, porque mesmo se ele não fizer nada, vai ser autolimitada na maioria das vezes. Sim. Porque a doença inflamatória intestinal vai dar aquele flare, vai dar aquele sangramento e vai dar aquela acalmada. A doença diverticular é a mesma coisa. A angiodisplasia, a mesma coisa. Então, dá tempo de você pensar e investigar depois. Tem uma endoscopia lá, beleza, faz um flit e faz uma retossigmoidoscopia. Não achou nada, vai para a endoscopia digestiva alta, porque só repetindo o dado, 17% das hematoquesias é de sangramento alto. E a média, né, que hoje é hemorragia digestiva alta, média e baixa. Cara, olhou em cima, olhou embaixo, não está sangrando, estabilizou, alta, vai para o cirurgião, vai para o gastro, vai para alguém investigar. Por exemplo, chegou uma hemorragia digestiva baixa lá pra gente, teve um sangramento que não foi de tanta importância, tanta significância, o paciente está bem, tranquilo, meu serviço ali não tem nada, eu não tenho uma endoscopia, eu posso ficar tranquilo e mandar esse cara para casa, encaminhado para um gastroenterologista e para fazer a colonoscopia ambulatorialmente em casa? Tranquilamente. Perfeito. Sem problema, tranquilamente. O risco do ressangramento ali na hemorragia digestiva baixa, ele é um risco menor. Maravilha. Então, tranquilamente. Semiologia de novo, né, Vitor? Com certeza. Tá estável, tá tranquilo, vai para casa. Aí você perguntou do curso Van Gogh, uma coisa que eu tento transmitir no curso Van Gogh, não sabote a si próprio no plantão.
Nossa. Excelente Desenrola dica, seu né? plantão. Desenrola. Perfeito. Tá estável, vai para casa, conversa, registra no prontuário. Conversa, registra no prontuário. Perfeito. Interessante, talvez, então, quando a gente fala de hemorragia digestiva baixa, você ter uma anamnese bem feita, exame clínico bem feito, porque 17% das endoquesias podem ser altas. Excluiu, você sabe que você está... Excluiu as doenças anorretais ali, porque senão você não olhou, você não fez uma endoscopia, uma ectoscopia do paciente, você perdeu uma hemorroida ali, mandou esse cara para casa sem olhar. Perfeito. Que é um problema que você resolve simplesmente, de uma forma simples, né? Exatamente. É extremamente importante. Professor, não tenho nem o que Não falar. temos como agradecer a aula que a gente teve aqui, eu que né? agradeço aí o convite. Sou muito Chegamos a obrigado. hemorragia digestiva alta, barba, cabelo, bigode. Exato, tudo e abaixo também. bom, Começamos falando bem abaixo. tudo que o emergencista precisa saber aqui. Exatamente. Foi maravilhoso, uma aula Cara, espetacular. parabéns para vocês. É divulgação do conhecimento, é uma coisa fundamental. Divulgação do conhecimento por quem está na prática, né? Vivenciando isso lá. Vocês estão lá Isso o é dia, importante. Vocês estão na relação lá. Com certeza. Então vocês sabem qual linguagem que vocês vão usar para chegar. Vocês já passaram aperto também. Então é isso. Passamos. De vez em quando a gente passa alguns dias aí. Não, já passamos. Eu tô com 392 anos de formado, passar aperto. É isso aí. A gente passa, né? Professor, a gente não tem como te agradecer. Essa aula brilhante de hemorragia digestiva. Com certeza. A gente não tinha um convidado mais excepcional para falar pra gente sobre Sobre esse essa assunto. temática, né? Espetacular. Se eu for convidar de novo, eu vim com a camisa do Fluminense. Pode vir. Convidado A gente aqui pode aceita. tudo, convidado aqui a gente deixa. Porque o convidado é bom demais, então a gente até aceita a camisa do Fluminense. Eu não posso falar muita coisa, eu sou vascaíno, então tá complicado pra mim. Eu não posso falar nada. Fechou. Só nós dois aqui, deixa o Pedro fora dela. Beleza. Eu sou flamenguista, deixa pra lá. Ah, não quero falar com você não, Pedro. Vai pra lá. Professor, muito obrigado. Professor, muito agradeço, obrigado. gente. Se quiser deixar um recado final, divulgar suas mídias sociais aí, fica à vontade, o espaço é seu. Beleza, pessoal. Me segue lá no Instagram, lá, @vangog.cursos. Vai ter muita dica bacana, vai ter muita dica legal lá para vocês. E essa vibe, nessa linha aqui, é informação com referência técnica, científica e prática clínica. Aí é o caminho para você fazer a medicina bem feita. É o caminho. Não precisa fazer nada sofisticado, nada do outro mundo, não. É o feijão com arroz, mas... Temperado, né? Aquele feijão, arroz domina. Exatamente, temperado. Isso aí. Pessoal, muito obrigado por vocês terem ouvido nosso episódio aí. Encerrando episódio número 10, Emergencast. E segue com a gente. Até mais. Valeu.